Bem, estamos voltando, terceiro bloco, hoje com a companhia do Dr. Alexandre Avelar e trazendo informações para todos nós a respeito de como prevenir, principalmente, não necessariamente prevenir, que não existe uma grande possibilidade de evitar, mas pelo menos de evitar que aconteça de imediato esse envelhecimento, que ele seja precoce, né? Doutor Alexandre, dentro desse aspecto todo, dessas doenças, como que está o desenvolvimento do tratamento da doença de Alzheimer? Tá bem. Você sempre traz umas palavras que eu acho preciosas. A palavra envelhecimento precoce, né? Eu vou só gastar um tempinho falando disso. Fique à vontade. O envelhecimento precoce, até pouco tempo atrás, as pessoas pensavam muito do ponto de vista estético, né? Eu estou ficando precocemente envelhecido, vou procurar ali um tratamento para a pele, uma cirurgia. Hoje tem uns tratamentos hormonais, né, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas novidades, né? Porque as pessoas tinham preocupação estética, né? É importante, eu tenho que me apresentar bem, eu me sinto bem estando esteticamente agradável, ótimo, mas eu tenho que me preocupar com o envelhecimento precoce, especialmente se eu contribuo para que ele aconteça. Então não adianta tratar a pele, o cabelo, o corpo, se cognitivamente, intelectualmente, eu não me preparo para isso. Exato. E aí eu já entro no seu questionamento. A demência de Alzheimer. O que é a demência de Alzheimer? É quando eu começo a perder, principalmente a memória recente. Então se eu começo a esquecer coisas que aconteceram ontem, anteontem, um mês atrás, e isso dura um tempo, né? Porque é natural que eu esqueça as chaves, que eu até esqueça o carro, onde eu parei o carro, que eu esqueça o nome de um filho, normal. Se foi uma vez, ótimo. Agora, se isso acontece a miúde, dura um tempo aí, que a medicina considera em torno de 2 meses, continuamente, né? Se eu começo a ter desorientação no tempo e no espaço, não encontro o caminho de casa, se eu tenho muita dificuldade de me expressar verbalmente ou entender aquilo que me é dito ou escrito, eu tenho que me preocupar. Aí pode ser um quadro demencial. Agora, prevenir, que eu acho que é o sentido da nossa conversa aqui, é o que nós falávamos no bloco anterior. É ter uma atividade intelectual contínua, né? Contínua. Não admitir, por exemplo, para mim e para os meus próximos, a depressão, por exemplo. Hoje a gente sabe que a depressão é um fator de risco para demência, especialmente a demência de Alzheimer. Quando o indivíduo está emocionalmente abalado, melancólico, ele aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que é produzido pelas suprarrenais. Esse hormônio, em grande quantidade, ele reduz o tamanho do hipocampo, que é onde é o meu centro de memória no cérebro. Então você veja como que viver em depressão, viver angustiado, melancólico, rancoroso, como que isso é pernicioso. Negativo para a vida, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas, né, de convívio pessoal que decidem, por exemplo, estudar depois da chamada certa idade. Exemplo aqui. Você é uma acadêmica, que eu sei disso, e parabenizo e acho assim, muito ótimo, muito legal que você tenha retornado à academia, porque é importante que manter a atividade intelectual. Não, é verdade. E isso é uma forma de prevenção, você pode ter certeza que você está tomando seu remedinho diário ao frequentar as aulas da sua faculdade. E você sabe que uma das maiores, o maior sentimento meu de felicidade de ter voltado à escola, principalmente ao nível da faculdade, foi perceber a minha capacidade de aprendizagem. Porque eu tive insegurança no início. Será que eu estou apta para isso? E à medida que eu comecei a ler, que eu comecei a desenvolver, que eu comecei a perceber que eu estava no mesmo nível dos outros jovens alunos, dos meus colegas jovens, isso me deu uma satisfação imensa, porque existe o estigma que o velho não vai aprender mais nada, né? E eu senti perfeitamente normal, capacitada, estou me sentindo gloriosíssima. E você pode ter certeza que o seu aparelho mental, né, o seu aparelho psíquico, seu cérebro, em última análise, ele está perfeitamente capacitado a fazer o aprendizado. Por quê? Eu vou dar um exemplo que os homens vão me entender, os homens que gostam de futebol. É aquele jogador mais antigo, que está em campo, ele não corre muito, quem corre é a bola. Ele sabe o caminho mais curto. Então o que acontece quando você está dentro de uma sala de aula? Quando o professor te dá um conceito novo, você já tem informações, experiências suficientes para fazer a conexão mais rápido. É verdade. De repente, o menino lá de 18 anos, ele não tem aquele conceito sedimentado, então ele tem que aprender aquilo primeiro para depois alcançar o que o professor
Tá falando. O informou. E você já tem a base. Então você, num primeiro momento, ficou receosa, porque diante de tanta tecnologia, de tanta informação, você, poxa, será que eu vou dar conta? E você vê que dá conta e é até melhor. De repente se sai até melhor do que os seus alunos, de alguma forma sim, né? A gente tem mais dificuldade em decorar algumas coisas, mas que também a gente encontra caminho para fazê-lo, né? Isso é toda uma questão de você encontrar a forma, o jeito, de que maneira que eu vou estudar isso. Caminho mais curto. Caminho mais curto. Inclusive, voltando ao assunto do Alzheimer, é exatamente isso que a gente fica, às vezes, percebendo nos pacientes, os que nos procuram, né, no consultório. Ele está preocupado com a informação irrelevante. A informação irrelevante, ela tem que ser perdida mesmo. Tem que sobrar espaço no disco rígido aqui para informação nova. Eu tenho que guardar número do CPF, eu tenho que guardar placa de carro. Tem iPhone, tem agenda. Tem agenda, tem o documento na carteira, vai lá e olha. Agora, é óbvio que quando eu estou com 15, 12 anos, eu guardo isso com uma facilidade enorme. Com 60, 70, essas informações são irrelevantes. Aquilo que é essencial para mim, isso eu vou registrar. E o mais interessante é que com o envelhecimento, a memória está ligada ao afeto. Eu guardo aquilo que me interessa. Eu não quero saber de guardar música ruim, né? Notícia ruim eu esqueço, por quê? Isso é irrelevante, isso me faz mal. Eu vou guardar o que é importante, eu vou sentar no banco de uma faculdade e vou registrar aquilo que me interessa, porque aquilo é importante naquele momento, né? Então, por aí que a coisa funciona. Agora, a doença de Alzheimer, mesmo com todos esses cuidados, ela pode vir a acontecer, mas não é uma catástrofe, né? Não é uma catástrofe. Nós temos hoje alguns medicamentos que retardam a progressão, nós temos entidades que apoiam, né? Nós fazemos parte de uma entidade que é a Abraço, Associação Brasileira de Alzheimer, né? A gente sempre fala dela porque a gente tem muito carinho por ela. É verdade. Né? Que é uma entidade nacional e nós temos uma sub-regional aqui em Poços, né? Então, até aproveitando o seu programa, se você me permite falar dela. É todo seu. Muito obrigado. A Abras, então, é uma entidade que já está entre 3 e 4 anos existindo aqui. Ela acolhe os cuidadores dos portadores de doença de Alzheimer, que são as pessoas que cuidam e sofrem, né, por ver aquela situação com seus parentes próximos. Nós nos reunimos todo primeiro sábado do mês, lá no SESC, no cinema do SESC, ali a entrada ali perto do Santuário de Fátima, né, pelo restaurante. Todo primeiro sábado de cada mês, às 10 horas da manhã, nós estamos lá. Marília está lá. Com certeza, estamos lá de braços abertos para receber as pessoas que necessitam desse apoio. Né? Com alegria, né? Um ambiente de muita comunhão, né? As pessoas trocam ali as suas emoções. Doutor Alexandre, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, muitas vezes as pessoas chegam lá, a primeira vez principalmente, numa expectativa que nós vamos tomar conta do paciente deles, do doente deles, né? Então, sempre as queixas são parecidas. Mas como é que eu faço? O que eu faço? O desespero pelo desconhecimento. E a importância da participação é exatamente essa abertura de aprender como lidar com esses problemas, né? Então, aquele desespero que a pessoa chega, normalmente ela se transforma e já sai com outros valores, né? É interessante você falando, eu lembrei de uma citação do Freud, né? Me ocorreu aqui agora. O Freud tem uma frase que eu acho lapidar nesse sentido, ele fala o seguinte, as pessoas sabem o que se passa com elas, mas não sabem que sabem. Então, elas têm todos os recursos, ela convive com aquela situação, mas o desespero é tamanho que ela não consegue descobrir dentro dela própria a melhor resposta para aquilo que ela está sofrendo. E a gente percebe lá que só o simples fato de nós ouvirmos essas pessoas, e elas exporem seus problemas, e ouvir o relato dos demais, e falar, poxa, mas então é exatamente o que eu passo na minha casa? Aí eu já estou fazendo isso. Então a pessoa reparte o sofrimento, mas ao mesmo tempo ela percebe que ela já está fazendo o melhor, né? O cuidador, ele sofre pela angústia de ver o seu semelhante, o seu ente querido, a cada dia, né, numa progressão bem cruel até, né? Exato. Mas ao mesmo tempo ele percebe que o melhor cuidado ele está dando. Nós nunca, você deve ser testemunha disso, nunca ouvimos um relato de uma pessoa omissa. Muito pelo contrário, é uma dedicação, às vezes, até além da conta. E extenuante, uma dedicação extenuante, 24 horas por dia. E muitas vezes você tem que modular o gasto da sua energia. Isso é uma pessoa que vai, por exemplo, pegar um carro, o tanque está quase na reserva e quer sair a 100 por hora, vai acabar a gasolina. Então, o que a gente talvez repasse, nem não vou dizer ensine, mas faz lembrar essas pessoas de que elas têm que tirar um pouco o pé do acelerador, né? Dê aquilo que é essencial, né?
recuperar a memória não vai, mas você pode abraçar essa pessoa, você pode pegar na mão, você pode sentar com a pessoa para ver uma televisão. Ela não está entendendo nada, mas pelo menos está do seu lado ali, de mão, né? De mãos dadas. Né? Eu acho que isso é muito importante, ter esse tipo de sensação. Doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu dou um minutinho para o senhor para falar das nossas... Sempre conseguimos fazer alguma festividade no dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional de Alzheimer, e também das nossas reuniões mensais, né? Ah, sim, a reunião mensal, como eu disse, primeiro sábado do mês, no SESC, entrada franca, né, isso eu não falei. Franca, A entidade não tem fins lucrativos, né? Não tem custo nenhum. Não tem custo, pode participar quem quiser. Quem quiser aprender sobre doença de Alzheimer, de repente, não tem ninguém na família, mas vai lá aprender, é muito bacana, o ambiente é muito saudável. E como a Marília acabou de dizer, dia 21 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Alzheimer. Eu não gosto muito da palavra comemoração, que parece que é uma coisa que a gente está muito... Né? Não é um evento triste, mas ao mesmo tempo é um evento para se lembrar, para celebrar essa doença, lembrar que a doença existe. E tirar da sombra, tirar do anonimato as pessoas que têm essas pessoas em casa. Porque o que a gente percebe, né, Marília? É o estigma. Estigma pelo fato de ter uma pessoa dessa em casa. Então, a gente traz a pessoa à luz, de forma que a pessoa perceba, olha, não é uma doença infecciosa, não tem que ter vergonha disso, eu vou participar. Então, por isso nós fazemos o Dia Mundial, de modo geral, em via pública, né, os últimos 3 anos. Então, dia 21 de setembro, de alguma maneira, nós vamos mostrar a carinha da Abrasa aí na rua. E pode estar certo que eu trarei informação mais detalhada para vocês, mais na véspera do evento, do que nós vamos realizar e o que será, de que maneira que nós vamos levar, que o objetivo é levar cada vez mais informação a respeito dessa doença para a população. Eu quero agradecer em especial a sua presença, como sempre muito carinhosa, e atendendo o nosso convite. E quero agradecer a vocês pela presença no nosso programa, pela participação. Eu tenho recebido muito carinho de muita gente que me aborda, que fala, e isso me dá uma responsabilidade de cada vez mais procurar trazer programas desse nível para vocês. Até a próxima semana.